Graça e paz. Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Aleluia. Consegue virar para a pessoa que está do seu lado e dizer: você tem lenha para queimar nessa noite? Ainda existe lenha para queimar nessa noite? Aleluia. Desde o primeiro momento que iniciamos essa reunião, eu já senti que algo seria diferente nessa noite. E o Senhor me conduziu a trazer uma pequena reflexão. Eu vou dizer pequena porque eu quero gastar um tempo ministrando junto com os pastores, impondo as mãos. Eu creio que o Espírito Santo vai encher a sua vida de maneira grandiosa nessa noite. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em Abacuque capítulo 3, a partir do versículo 2. Como foi dito, eu tenho 22 anos, sou casado com a pessoa mais linda desse mundo, a Camille. E sou pai da Lara, com 3 mesinhos, e elas mandam um abraço para essa igreja maravilhosa. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diz misericórdia. E diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras e faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Em outras versões diz que: Senhor, eu ouvi a tua obra no meio dos anos. E o profeta Abacuque, ele faz um pedido ao Senhor, e ele diz: aviva a tua obra no decorrer dos anos. O clamor do nosso coração nos últimos dias precisa ser esse: aviva a tua obra no decorrer dos anos. Será que você pode levantar a sua mão para o céu, fechar os seus olhos e com toda a sua fé dizer: Senhor, aviva a tua obra, aviva-me e aviva a tua igreja. Senhor, nós estamos diante da tua presença, Pai. Nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui para te exaltar. Estamos aqui para engrandecer o teu santo nome. Que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Que a tua presença possa ser palpável nesse lugar, Senhor, e nessa noite. Que não possa ser uma simples reunião, um simples culto, ou algo que nós nos reunimos toda semana para estarmos aqui, para ouvirmos uma mensagem ou cantarmos um louvor, mas que seja uma visitação do teu Espírito Santo nessa noite. Que não seja eu quem fale, que seja o teu Espírito Santo movendo, agindo e tocando os nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus amados, quando nós falamos a respeito de avivamento, a respeito de batismo com o Espírito Santo, a respeito de movimento do Espírito, nós não podemos deixar de fora ou separar todos os movimentos do Espírito Santo na história. Não podemos separar de algo que nós chamamos de fome. Nós acabamos de cantar algo relacionado à fome. Fere o meu coração como a ferida de fome. Amós capítulo 8, no versículo 11, o profeta ele diz que chegará dias que derramarei fome sobre a terra, mas não de comida ou de bebida, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. O que o profeta Amós está dizendo, ou na verdade o Senhor está dizendo através do profeta Amós, é que nos últimos dias, ou seja, esses dias que nós e essa igreja está vivendo, esses últimos dias, o Senhor derramaria algo chamado fome. O que o Senhor tem para realizar nesses últimos dias é um grande mover de fome pela presença do Senhor. E a verdade é que o Senhor ele vai derramar fome nos últimos dias. Mas aí você pode se dizer: por que o Senhor vai derramar fome? Ou como o Senhor vai derramar fome, se eu não estou sentindo tanta fome ou tamanho desejo por Ele? A verdade é que nessa noite eu tenho 2 grandes notícias para te dar. Uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual notícia você quer primeiro? Eu vou te dar a notícia boa. A notícia boa é que o Espírito Santo vai te tocar nessa noite. Você quer a notícia ruim agora? A notícia ruim é que o Espírito Santo vai te tocar nessa noite.
depende de que lado você estará. O que eu quero dizer a respeito disso é que o Senhor, Ele pode derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Na verdade, Ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Só que isso pode ser bom ou pode ser ruim. Depende da posição do teu coração e da posição em que você se encontra nessa noite. O Espírito Santo derrama fogo. O Espírito Santo pode derramar do seu Espírito, do seu mover e da sua presença nessa noite. Só que o que você vai receber vai depender da condição do teu coração. Quando nós vemos Atos capítulo 2, nós vemos que o Espírito Santo desceu e o fogo desceu nos dias de Pentecoste. 3.000 pessoas se converteram a Cristo, 3.000 pessoas foram batizadas, e nesse momento houve um grande e poderoso avivamento naqueles dias. Só que poucos capítulos depois, um casal, duas pessoas chamadas Ananias e Safira, morreram por terem escondido pecado de Deus. Então o que nós podemos retratar e relatar é que o mesmo fogo que pode te capacitar, o mesmo fogo que pode te batizar, e o mesmo Espírito Santo que pode te derramar fome na sua vida, é o mesmo Espírito Santo que pode te consumir. O que eu tenho para dizer a você nessa noite é que você não pode colocar no seu coração pecado e fome pela presença de Deus no mesmo lugar. É preciso fazer uma distinção e escolher entre a unção que você tanto espera de Deus, o avivamento que você tanto deseja de Deus, e o pecado que você tanto esconde. O pecado e avivamento não ocupam o mesmo lugar. Se existe avivamento, é porque o pecado saiu de cena. Ou seja, se avivamento se tarda, se o avivamento tanto atrasa e nós não estamos vivendo avivamento, significa que ainda precisa deixar o pecado de lado. Nessa noite, se você sair daqui da mesma maneira que você entrou, foi inútil eu ter saído de Curitiba e vindo até aqui. Foi inútil você ter saído da tua casa e vindo até aqui. Foi totalmente inútil tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui. Porque se não haver uma transformação no teu coração nessa noite, de nada serviu. O que nós precisamos entender é que não dá para nos acostumarmos mais a viver um simples culto, a vir a um simples culto num dia normal. Todos os cultos precisam ser tratados como o mais poderoso na tua vida. E o que nós como jovens, adolescentes e crianças precisamos compreender é que nós só temos uma só vida. Entenda bem, você que está me olhando aqui, você só tem uma vida. Você não vai reencarnar em outra vida. Depois dessa vida é somente a eternidade. E o que você fez nessa vida vai determinar se você passará a sua eternidade no colo de Deus ou com o diabo. As tuas escolhas nessa noite e na sua vida vão determinar aonde você vai viver o resto da tua vida. Eu não estou aqui tentando pregar terrorismo para você. Eu não estou aqui tentando pregar uma falsa esperança, não. Existe só uma esperança. E essa esperança é o Espírito Santo encher a sua vida. Então eu te faço uma pequena pergunta. Se hoje fosse o último culto da sua vida, o que
você estaria disposto a entregar a Deus? O que nós precisamos é viver como se fosse o último dia da nossa vida. Quando nós vivermos os nossos dias como se fossem os últimos, nós viveríamos a Cristo em toda a sua plenitude. Porque existe uma coisa em nosso coração chamado temor. Temor de Deus. E às vezes, algumas pessoas não abandonam o pecado porque acham que Jesus vai demorar para voltar. Mas a palavra de Deus está dizendo que ninguém sabe o dia ou a hora que o Senhor virá. Ele pode vir daqui a 10, 15, 20, 30 anos, 100 anos. Ou Ele pode vir e voltar para a sua igreja daqui a 10 minutos, 20 minutos. E da maneira que você se encontra hoje, é a maneira que Ele vai te encontrar. É por isso que nós precisamos tratar avivamento como algo urgente. E avivamento só não veio, o mover do Espírito só não foi derramado porque nós ainda estamos dispostos a viver sem Ele. O que nós precisamos é viver um dia após o outro como se fosse o último dia da nossa vida. Quando nós entendemos que o Senhor está prestes a voltar para a sua igreja, que o Senhor está prestes a buscar a sua igreja, nós sim conseguimos viver uma vida na plenitude de Deus. Apenas uma vida, e em breve vai passar, e aquilo que fazemos para Deus permanecerá. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que faremos amanhã, nós não sabemos o nosso futuro, porque o futuro a Deus pertence. Nós fazemos planos, nós queremos e temos alguns planos para o dia de amanhã, mas o dia de amanhã é só Deus que sabe. Eu vou te dar uma pequena história, te contar uma pequena história para você compreender que nós não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã. No dia 11 de fevereiro de 2003, meu pai, pastor Hernani Santos, ele estava pregando na cidade de Tubarão, em Santa Catarina. E ele estava em uma cruzada, em um culto evangelístico. E ele estava pregando a respeito de Jesus, que Jesus veio, Ele morreu por você para te dar uma vida eterna. E no final ele fez o que todos os evangelistas fazem, um apelo de salvação. Ele chamou aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus para frente, ou aqueles que querem viver uma nova vida com Cristo Jesus, Ele chamou para frente. E ele dizia: se você hoje, você que não tem Jesus, morrer, você irá para o inferno. Viva uma vida com Cristo. Venha para Cristo, volte-se para Cristo, dê o seu coração para Cristo, porque para que Cristo viva em você. Naquele momento, enquanto ele estava pregando e dizendo e fazendo esse apelo, duas jovens, que talvez aparentavam os 22 anos, se levantaram e disseram: esse pastor é um terrorista, ele está pregando terrorismo, então ele está dizendo que eu vou para o inferno. E eu sou obrigado a aceitar Jesus, e eu sou obrigado a viver uma vida certinha, eu sou obrigado a viver uma vida não da maneira que eu quero, mas da maneira que Jesus quer. Mas a verdade é que Jesus, Ele é amor. Jesus, Ele quer que eu viva Ele quer que eu viva como eu quero viver. Jesus, Ele quer que eu viva do melhor jeito que eu posso e decido viver. E essas jovens se levantaram, puxou a amiga que estava do seu lado e disse: vamos embora. E meu pai tentando convencê-la e tentando convencer que elas fiquem, mas elas foram embora. E a menina dizia: eu tenho uma vida toda pela frente, eu tenho namorado, eu tenho faculdade, eu estou na faculdade, eu tenho um futuro todo pela frente, e eu decido viver do jeito que eu quero viver. E elas saíram,
Meu pai terminou o culto, ele pegou o carro, colocou o carro na estrada e voltou para Curitiba, porque um dia depois, no dia 12 de fevereiro de 2003, eu ia nascer. Então ele colocou o carro na estrada, foi rumo a Curitiba. No meio do caminho, um grande congestionamento na estrada, na rodovia. E ele, como um bom brasileiro curioso, não ficou no carro. Saiu do carro, foi andando até o início. E ele fez a boa pergunta que todo brasileiro curioso faz: o que aconteceu? Então o caminhoneiro disse a ele: duas jovens estavam dentro do carro, e elas deram de frente com um caminhão. O caminhão passou por cima do carro. Uma das jovens tiveram a cabeça decepada, a outra está no chão. A que estava no chão, o meu pai conseguiu reconhecer que era justamente aquela jovem que há tempos atrás estava com ele naquela igreja. Então naquele momento meu pai volta para o carro e ele começa a esmurrar o volante, e ele disse: eu podia ter evitado, eu podia ter feito com que elas ficassem ali, mas elas decidiram outra coisa. E naquele momento, enquanto meu pai me contava essa história que ele viveu, eu compreendi que o único que sabe o seu futuro não é você. O único que conhece a sua vida por completo não é você. A palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem, ou seja, nem nós mesmos sabemos o que está no nosso coração agora. Só o Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 27 diz que aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do seu espírito. Só existe um que conhece o seu futuro. O Senhor, Ele quer decidir o seu futuro. O Senhor quer decidir como você vai passar a sua vida, porque Ele sabe que os planos dEle são muito maiores do que os seus. E o plano dEle para a sua vida é que você seja tocado por Ele. O Senhor não precisa fazer muita coisa para te transformar. Basta um toque, que tudo na sua vida muda. Comigo foi assim. Nos meus 15 anos, eu vivi uma vida completamente alheia. Não sabia o que eu queria da minha vida. Então um dia eu falava que queria ser jogador de futebol. Aí eu fui lá e rompi o ligamento do joelho. Não pude mais ser jogador de futebol. Outro dia eu falava que queria ser isso ou aquilo outro. E todos os planos que eu tinha naquele momento, ou na verdade nem planos, porque 15 anos de idade a gente tinha muita coisa para viver, muita coisa para amadurecer. Mas o que eu estou dizendo é que a minha vida não tinha sentido naquele momento, porque eu não tinha achado. E você pode dizer: nossa, mas um filho de pastor com 15 anos de idade estava vivendo dessa forma. Mas o que nós precisamos compreender é que filho de pastor não significa ser neto de Deus. Às vezes nós, filhos de pastores, podemos colocar a nossa salvação nisso.
mas é muito pelo contrário. Eu conheci na minha escola filhos de pastores que eram pior do que gente que nem crente era. E naquele momento eu não tinha um sentido. Eu vivia de uma maneira totalmente, deixa a vida me levar. Mas chegou um dia que tudo mudou. Chegou um dia que o Espírito Santo me tocou. E desde então, eu não consegui viver de outra maneira. A única coisa que eu passei a ver é que o único sentido da vida é viver para Cristo. Porque tudo aquilo que você pensar em viver é terreno, e apenas Cristo é eterno. Então você tem o seu futuro, você tem os seus planos. Eu quero ser médico, eu quero ser veterinário, eu quero ser jogador, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Eu não estou dizendo que você precisa se privar disso, não. Você pode sim ter planos, e isso é maravilhoso. Mas existe uma coisa que o Espírito Santo quer, é que você viva o real sentido da vida. E o real sentido da vida é viver para Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz que viver é Cristo e o morrer é lucro. O que ele está dizendo é que não existe nada mais valioso e mais precioso que morrer por Cristo. Chega uma hora que você está vivendo a sua vida do jeito que você quer, só que de repente o Espírito Santo te toca, e você começa a perceber que tudo aquilo que você tinha planejado, tudo aquilo que você tinha decidido fazer, não passa de nada. E tudo aquilo que você pensava que era legal, tudo aquilo que você pensava que tinha sentido e que tinha valor, passou a ser um lixo na sua vida, porque você entendeu o real valor, o real sentido e a verdadeira pedra preciosa. O maior valor da vida é viver para Cristo. O maior valor da vida é viver na plenitude e debaixo do governo do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre nós, e Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse: não vos deixarei órfãos. E ele diz: eis que eu envio outro Consolador. E que Consolador é esse? O Espírito da verdade, que o mundo não o vê e não o conhece, mas você conhece, porque Ele habita em você e estará para sempre contigo. O maior presente que Deus nos deu, que Cristo pôde nos dar, é o Espírito Santo. Então a Bíblia diz: porque vocês, sendo homens maus, sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará gratuitamente o Espírito Santo a todo aquele que pedir. Ele fez uma analogia do Espírito Santo com o melhor presente que você já deu, você pai já deu para o seu filho. Pense no melhor presente da sua vida que você já ganhou. Não é nada comparado à pessoa do Espírito dentro de você.
porque é Ele que te convence, é Ele que te mostra o que é certo e o que é errado. Se não fosse por Ele, você não faria distinção do certo e o errado. Você faria as coisas e não entenderia se aquilo que você está fazendo agrada ou magoa a Deus. É por isso que Deus derramou sobre nós, em nosso coração, o Espírito Santo. E a melhor coisa que aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado sobre nós, é que nós realmente começamos a entender o significado de amor. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porque Deus derramou em nosso coração o que foi derramado em nosso coração: amor. Amor. Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se o Espírito Santo não tivesse sido derramado sobre nós, não entenderíamos o que Deus fez por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se não fosse pelo Espírito Santo, não compreenderíamos esse texto. Deus amou o mundo, e porque Ele amou o mundo, Ele derramou e Ele fez o seu Filho vir ao mundo e morrer por mim e por você. E quem mostra e convence e testifica isso, testifica o amor de Deus em nosso coração, é o Espírito Santo. Se você não se sente amado, se aproxime do Espírito. Se você não se sente amado, se você sente que ninguém te ama, se aproxime do Espírito, porque você entenderá de uma vez por todas o que é um amor que supre todas as coisas. Os seus pais podem te amar, mas os seus pais são falhos. Eu amo a minha filha com todo o meu coração, eu amo a minha esposa com todo o meu coração, mas eu sou falho. Os seus amigos podem te amar, mas os seus amigos são falhos. Você tem a capacidade de amar alguém, mas você é uma pessoa que falha, você é uma pessoa que erra, todos nós erramos, mas só existe um que não falha. Só um. Ao invés de te deixar no pior momento da sua vida, só existiu um que te abraçou. Mas eu amo os meus amigos, eles estariam dispostos a morrer por você? Os amigos vêm e vão. Eu não tenho contato com mais ninguém que eu chamava de amigo na minha escola. Na verdade, para não dizer isso, somente com um que ele foi e se membrou na nossa igreja. Mas todos que eu chamava de amigos, o que eu chamava de meu melhor amigo na escola, não sei nem onde está, para onde vai, para onde foi. O que eu estou querendo dizer é que amigos vêm e vão. Pessoas entram na sua vida da mesma maneira que elas saem. E hoje em dia está tão comum dizer eu te amo, não é, pastor? Está tão fácil dizer eu te amo. Com apenas um mês conhecendo a pessoa já diz que a ama. Quando na verdade, o verdadeiro amor foi derramado sobre nós de uma maneira que nem nós conseguimos compreender. E sabe qual é a plenitude do amor? Quando você está disposto a morrer. Esse é o amor incondicional. Você entende o que é amor quando você está disposto a morrer.
No primeiro momento que eu peguei a minha filha no colo, foi aquele exato momento que eu entendi pelo menos uma parcela do que é o amor de Deus. Então eu olhei para aquela criança e eu disse: eu estou disposto a matar e a morrer por essa criança. E a partir daquele momento, eu compreendi que o Senhor me ama de uma maneira que eu nunca vou compreender. Eu posso tentar, eu posso até entender em parcelas, eu posso tentar amar pelo menos 1%, mas eu nunca vou conseguir compreender a total plenitude do amor de Deus. Nós só entenderemos a plenitude do amor de Deus quando morrermos por Ele. Quando você estiver disposto a morrer por Ele. Assim como um grupo na Europa chamado de morávios, eles tinham uma reunião de oração 24/7. Então, de 7 dias diretos e 24 horas ininterruptas, eles oravam a Deus. Chegou um momento em que 2 missionários morávios, eles se venderam como escravos, somente para ir a outros lugares para pregar o Evangelho. Eles queriam entrar em uma determinada nação para pregar o Evangelho, só que foram impedidos pelo governo. Então o que eles fizeram? Se venderam como escravos, só para entrar no lugar para pregar o Evangelho. Então fizeram uma simples pergunta para eles: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão abandonando tudo que vocês têm? Por que vocês estão abandonando família? Por que vocês estão abandonando seus pais, suas mães, somente para pregar o Evangelho a pessoas que você nem viu e nem conhece? E eles deram uma simples e poderosa resposta: para que o Cordeiro receba a recompensa do teu sacrifício. Ali eles compreenderam que a recompensa do sacrifício que o Senhor fez é ser martirizado por Deus. Se nós, como igreja, não compreendermos a plenitude do que é a pessoa do Espírito Santo em teu coração, não entenderemos o que é avivamento. Avivamento não é um simples movimento. Avivamento não são igrejas cheias. Avivamento não são estádios lotados. Avivamento não é uma fila. Avivamento não é um movimento de adoração ou de clamor, não. Avivamento é um estilo de vida que é estabelecido através da oração insistente. Você pode passar uma vida inteira sem Cristo. Deus te deu a escolha. Deus te fez escolher viver do jeito que você quer. Deus não vai te obrigar a viver dessa maneira que eu estou dizendo. Deus não vai te obrigar a viver da maneira que Ele quer que você viva. Mas o que Ele quer é que você entenda que a maneira mais perfeita e a maneira de viver que vai ser levado para a vida eterna e para a eternidade é a vida que Ele propôs. Então a vida que Satanás propõe é a seguinte: você pode fazer o que você quiser da vida. Faz o que você quiser.
Não precisa se preocupar se é errado ou não. Faz o que você quiser, da maneira que você quiser, do jeito que você quiser. Só que daí ele não fala o que vai acontecer no final. Então Satanás te dá um contrato, e você lê esse contrato, e em letras grandes está escrito: você pode fazer o que você quiser da vida. Mas lá no final, em minúsculas letras está escrito: mas no final você pagará com a própria vida. Mas com Cristo é o contrário. Então o Senhor te dá um contrato, Ele diz: no mundo você terá aflição. Deus não te dá falsas esperanças. Você sofrerá nesse mundo por amor a Deus. No mundo tereis aflições. Vocês serão odiados pelo meu nome. Vocês serão odiados por serem meus seguidores. O mundo irá te odiar por ser cristão. Os seus amigos vão te odiar por ser cristão. Mas lá no final do contrato está escrito: mas não temas, porque eu venci o mundo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós estamos chegando ao fim da nossa vida, meu amado. Como assim? Eu sou adolescente, eu tenho uma vida toda pela frente, eu sou um jovem. Mas nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias. Profecias atrás de profecias, apocalipse estão se cumprindo. Guerra atrás de guerra, o amor se esfriando, terremotos em vários lugares, e por aí vai. E o Senhor só está fazendo uma simples pergunta: será que ainda existem pessoas que oram? Será que ainda existem pessoas que realmente amam a Ele de todo o coração? Será que ainda existem pessoas que se entregam a Ele de todo o coração? Será que ainda existem corações dispostos a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz, a abandonar as suas carroças, a abandonar tudo que você tem e seguir a Cristo? Será que nós estamos dispostos a vivermos de uma maneira que nós não imaginávamos viver? Será que nós estamos dispostos a abandonar tudo aquilo que nós chamávamos de valioso? Porque isso é negar a si mesmo. Isso é abandonar a sua cruz. Isso é viver a Cristo. Não há nada mais valioso do que ter a consciência de que você está vivendo a maneira que Deus escolheu para você viver. Então, se nessa noite existe um clamor em seu coração dizendo: eu quero viver o que Deus escolheu para mim, e o que o Senhor quer que você viva, a maneira que Deus quer que você viva, é uma vida cheia do poder de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Não existe nenhuma maneira de pregar o Evangelho, de compreender o Evangelho, sem o poder de Cristo, sem o poder do Espírito. Porque Romanos 1,16 diz que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A plenitude do Evangelho
é compreendida através do poder que o Espírito Santo dá. Por isso que os apóstolos precisaram de poder para pregar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Você não dá aquilo que você não tem. Você não pode dar algo a alguém que você mesmo nunca havia recebido. O poder de Deus é dado através de um coração que está disposto a morrer para si mesmo. O poder de Deus é derramado sobre quem está disposto a negar a si mesmo. O Espírito Santo é derramado, o agir do Espírito Santo, um poderoso avivamento é derramado sobre aquele que está disposto a tomar a sua cruz, a abandonar todas as suas velhas práticas, a abandonar do seu velho homem, a abandonar tudo aquilo que você fazia, que você amava. Avivamento é questão de vida ou morte. Ou você recebe avivamento, ou a apostasia te consome. Porque avivamento é a principal chave de Deus contra a apostasia. Sabe o que é apostasia? É a cauterização da sua mente. Quando você peca, chega um momento que aquilo passa a ser normal. É quando a sua mente é cauterizada e você não compreende mais que aquilo é errado. Você começa a entender que aquilo já não é mais tão errado. É somente uma falha, eu sou falho, então eu não consigo ser perfeito, eu não consigo abandonar, então você cede. Você abre mão de tentar abandonar. Então chega um momento que o Espírito Santo se afasta. Ele para de te dizer que aquilo é errado. Isso é apostasia. E a única forma de vencer e abandonar essa cauterização da mente é com avivamento. Avivamento é quando o Espírito Santo reanima o teu coração. Você estava fraco, você estava desanimado, você não conseguia orar mais, você não conseguia cantar mais, você não conseguia adorar da mesma maneira que antes você já adorou. Você já foi um crente fervoroso, você já cantou mais alto, você já gritou mais alto, você já chorou com mais frequência, mas hoje você não consegue mais chorar da maneira que você chorava, cantar da maneira que você cantava, entender as Escrituras da maneira que você entendia. Nesse momento é quando o Espírito Santo pega o teu coração e reanima. É isso que é avivamento. Avivamento é um estado em que o Senhor está reanimando a sua vida. Ou nós vivemos um avivamento, ou iremos viver um sepultamento. Ou nós vivemos um avivamento, ou a unção do Espírito, o poder do Espírito, o agir do Espírito vai entrar em extinção das igrejas. Ou nós negamos a nossa cruz, ou nós tomamos a nossa cruz e negamos a nós mesmos, ou a apostasia nos consome. O que nós tanto queremos abandonar, ficará impossível de abandonar. Agora olhe para mim, se atente-se, arregala esse olho e olha para mim. Entenda bem, o Espírito Santo quer tocar o teu coração. O Espírito Santo quer encher a tua vida, mas Ele não fará nada sem que antes você abandone a sua vida de pecado. Ele não fará e não moverá uma palha sequer sem que antes você negue a si mesmo. O apóstolo Paulo disse: já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Paulo entendeu o que é avivamento. É abandonar o velho homem,
é abandonar a sua vida de pecado, é abandonar a sua vida com esses desejos carnais e decidir viver uma vida nova. Agora deixa eu te dizer, não há nada mais precioso, meu amado, do que viver com Cristo. Não há nada mais precioso do que viver o plano que Deus constituiu a você. Então nós cantamos: eu coloquei as minhas vestes brancas, eu me santifiquei, eu me consagrei, mas o coração está sujo, o coração está vazio. Então eu cantei: para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Quando na verdade o nosso desejo é permanecer no nosso estado. Então nós cantamos: não caminhamos pelo que nós vemos, quando na verdade a única coisa que nós queremos viver é aquilo que está na nossa frente. Eu vejo que o Espírito Santo está tocando alguns corações aqui. E talvez você possa ver que tudo está numa calmaria total. Mas esse ambiente é muito mais poderoso do que qualquer momento de extravagância total. Porque é o momento em que o Senhor está tocando o interior, não o exterior. Então quando Ele toca o exterior, então você vê aquele grito todo, você vê gente pulando, gente cantando, gente esbravejando. Isso tudo é precioso, isso tudo é maravilhoso. Só que antes disso, o Espírito Santo toca aqui dentro. O Espírito Santo está movendo o seu coração. Ele está tocando o seu coração. Então, o que eu peço nesse momento é que você não atrapalhe o agir do Espírito. O único que pode atrapalhar o agir do Espírito na sua vida é você mesmo. Então deixa Ele mover, deixa Ele tocar o teu coração, deixa Ele te tocar. O que nesse momento eu vou pedir é que, se tem alguém que compreende que o Espírito Santo está movendo o teu coração, se Ele está te tocando, se Ele está tocando o seu interior, se Ele está te dando um sentido para a vida, você que não tinha sentido algum, você que não entendia o que precisava viver, e nesse momento o Espírito Santo começa a te mostrar o que Ele quer.